Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é remota. Imagine passar todos os dias com dores por todo o corpo. Difícil? Pois, de acordo com a Associação Brasileira de Fibromialgicos, a Abrafibro, essa é a realidade de quase 10% da população. Para conscientizar as pessoas sobre essa doença, que é a segunda causa mais comum de dor crônica, o 12 de maio foi estabelecido como o Dia Mundial da Fibromialgia. E para falar sobre isso, está conosco hoje a professora Ana Lígia Oliveira, ela que é professora titular da Univale, fisioterapeuta e especialista em fisioterapia aplicada à ortopedia e reumatologia. Professora Ana Lígia, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um assunto que tem tanta visibilidade aí social. Muito obrigada. Professora, tem um dado ali que eu acabei de ler, né, que é da Abrafibro, que ela diz que 10% da população tem dor crônica. O que é essa dor crônica e esse dado está correto? Elisa, eu acho que para te responder essa questão, a gente precisa revisitar algumas questões. Primeiro, o que é dor crônica? A gente tem que conceituar o que é dor crônica e até antes disso conceituar o que é dor, né? Então, dor, ela é o nosso reflexo mais primitivo, então nós nascemos sentindo dor, e a dor, ela vai ser uma sinalizadora de que algo não está caminhando bem no meu corpo. O ano 2020, a Associação Internacional para o Estudo de Dor, a IASP, ela modificou o conceito de dor que vinha desde 94, e eles colocam como sendo uma experiência sensorial desagradável, com lesão real ou potencial e com questões emocionais associadas. Uma dor que é aguda é aquela dor que eu tenho lesão. Então, existe o que a gente chama de nocicepção, captação de lesão no corpo. Você corta o dedo com uma faca, sangra, você tem uma lesão de tecido e essa lesão ela é informada para o cérebro até que aconteça a cicatrização, talvez você tenha dor, depois a dor vai cessar. A dor crônica, por si só, ela é a doença, porque eu não tenho percepção, eu não tenho captação, eu não tenho lesão na periferia do meu corpo. Há, sim, uma alteração nos centros suprassegmentares cerebrais, a gente sempre vai sentir a dor aqui, embora a lesão seja periférica, no caso de dor aguda, a lesão é sempre o cérebro que vai fazer processamento e percepção de dor. E essas áreas que fazem o processamento e percepção, em quem tem dor crônica, elas estão alteradas. Se a gente pensar qual é a primeira causa de dor no mundo, o primeiro lugar é da dor lombar crônica ou da lombalgia crônica. E em seguida vem a fibromialgia ou a síndrome da fibromialgia. Então, as campeãs de dor musculoesquelética, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, levantou um dado epidemiológico de 2019, um artigo muito interessante, que eles fazem a contagem dos anos que as pessoas adaptam por causa de uma dor musculoesquelética, os anos que as pessoas perdem por causa de uma dor musculoesquelética, ou ainda os anos que o quanto de anos que as pessoas têm risco de morrer por causa de uma dor musculoesquelética. E os números são alarmantes em cima disso. Nós precisamos olhar para essa população que sofre, tem e vive com dor de uma outra forma. E respondendo a tua questão, voltando, sim, o dado é verdadeiro e ainda arrisco a te dizer que é um dado que não está atualizado e com toda a realidade da pandemia de 2020 até agora, esse isolamento social, todas as questões que envolvem medo e a dor está sempre atrelada ao medo e à aversão, eu arrisco até te dizer que muito provavelmente esses índices estão maiores. Então, professora, a senhora fala em dor músculo-esquelética.
É uma dor que ela não está, então, atrelada necessariamente a lesão nenhuma, a nenhum problema, por exemplo, assim, a pessoa tem um desnível de coluna, ela está com uma dor localizada ali, e essa dor ela toma analgésico e não passa. Isso pode ser considerado fibromialgia ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Vamos pegar o conceito da fibromialgia. Então, quando eu falo em fibromialgia, eu estou falando de uma dor generalizada, dói do couro cabeludo ao dedão do pé, algumas áreas com mais dor, outras áreas com menos dor. E esta dor, ela vem seguida de ansiedade, alteração de sono, e às vezes não é questão de que tenha insônia, o paciente dorme muito, mas ele acorda sempre cansado, e isso faz com que ele tenha fadiga crônica, ou seja, estão sempre cansados. Então, dor generalizada, ansiedade, alteração de sono, fadiga crônica e outra série de comorbidades que vem junto com ela. A fibromialgia não é inflamatória, então eu não tenho uma inflamação. Lembre lá que eu falei, não existe lesão na periferia. Ela não é progressiva, então ela não vai aumentando, e ela é não degenerativa. Então, isso significa que não adianta tomar analgésico, corticoide, qualquer tipo de medicamento que essa dor não vai cessar. Não adianta tomar anti-inflamatórios, do tipo Voltaren, Iscaflan, Cataflan, Profenid, Meloxicam, Naproxeno. Eu estou dando exemplos de nome comercial de remédios, mas são anti-inflamatórios. E não adianta tomar corticoides para a fibromialgia. O que adianta é usar determinadas medicações que são prescritas pelo clínico que entende de fibromialgia e que faz com que haja uma melhora nesses circuitos de processamento de dor que estão dentro do cérebro. Então, seria mais, assim, a grosso modo, poderia-se dizer que ela é uma doença, que essa dor ela tem fundo neurológico e não é físico, não é músculo esquelético, mas sim isso, cerebral, neural. Sempre que a gente fala em dor, Elisa, a gente tem que pensar que a gente sente a dor no cérebro. É o cérebro que processa isso. E quem tem a fibromialgia, esse processamento, esse circuito é alterado. E o que eu tenho? Tem que pensar que no nosso corpo a gente sempre funciona buscando o equilíbrio. Então, quando um lado está excitando, o outro lado está inibindo. Vamos olhar para a natureza. O que o animal faz? De dia ele acorda, de noite ele dorme, depois que ele come, ele descansa, depois que ele corre, ele descansa. Então, existe um ritmo que é um ritmo biológico da natureza e que nós viemos da natureza, a gente herdou esse ritmo. O nosso corpo funciona assim. Uma hora excita, uma hora inibe, para a gente sempre buscar o equilíbrio. Depois que a gente trabalha, a gente descansa. Depois que a gente é submetido a uma situação de estresse, a gente precisa se recuperar. Quem tem fibromialgia, esses circuitos trabalham só para excitação da dor. E só sabem processar a dor para aumentar a dor ou para manter a dor. E se perde as vias que inibem a dor para dar esse equilíbrio. Então, eu só tenho excitabilidade de dor e não tenho a via que inibe. E aí a gente tem que pensar em tratamentos que eu estimule a inibição. Então, e exatamente por essas características que a senhora acaba de colocar, é que talvez seja bem difícil de fazer esse diagnóstico, né? Quem tem a possibilidade de diagnosticar a fibromialgia? Quem dá diagnóstico de fibromialgia hoje são os clínicos especialistas em dor, né? Essa sempre é o esperado. Os reumatologistas dão diagnóstico de fibromialgia, os neurologistas e os psiquiatras, porque ela é uma dor, ela é uma doença que é classificada como uma doença reumática, porque ela está dentro da família das dores musculoesqueléticas, por conta desta característica, mas ela oculta ou ela tem sintomas que são psiquiátricos, depressão, ansiedade, fadiga crônica e alteração do sono. Então, esses especialistas têm condição de dar esse diagnóstico. E é um diagnóstico difícil, tá? Não é uma coisa fácil.
porque ele é dado por exclusão. Se você não tem nada disso, então o que resta é a fibromialgia. Então, é possível que a pessoa precise passar por uma bateria de exames para ver se tem lesão em algum lugar, para ver se está tudo certo ou não com a parte física mesmo, os órgãos e tudo, para daí então, se vê que não há nada que possa causar essa dor, então aí sim parte-se para esse outro diagnóstico. Exatamente isso. Exatamente isso. É mais ou menos esse caminho que se faz. E aí esse também é uma grande dificuldade, e por isso que a Associação dos Fibromialgicos ela está tão organizada nessa luta. Por quê? Porque para você conseguir alguma coisa, você precisa ter como documentar. Então, por exemplo, você vai para uma perícia médica documentando que você tem, vamos pegar a hérnia de disco, que seja, você tem uma ressonância magnética ali, ou que você quebrou a perna, ou que você fez uma lesão no joelho, ou é que você tem um outro tipo de doença, você tem um exame que documente. Quem tem fibromialgia não tem um exame que documente, que tem a dor que diz sentir ter. Meu Deus, é difícil então, né, professora? Professora, o nosso papo aqui é bem interessante, mas a gente precisa fazer agora um pequeno intervalo. Na volta, a gente fala mais a respeito desse problema de tão difícil diagnóstico que é a fibromialgia. Até já! Voltamos com o nosso Câmara Aberta, que hoje entrevista a professora da Univale, Ana Lígia Oliveira, e nós estamos falando aqui sobre dor crônica, a conhecida fibromialgia, que no dia 12 de maio tem o Dia Mundial dessa doença. Professora, a gente conversava agora no primeiro bloco, que terminamos com esse assunto, né, de que exatamente por ser muito de difícil diagnóstico, talvez ainda não existam alguns protocolos de como se chegar a esse diagnóstico, e isso interfere principalmente na vida daquelas pessoas que ela precisa se ausentar do trabalho porque ela não tem realmente condições de trabalhar sentindo dor daquela forma. Quais são os caminhos que as pessoas, pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, têm para conseguir, seja um atestado médico, seja uma aposentadoria por invalidez, chega a ter esse tipo de caso de ser encaminhado para, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, quem tem já diagnosticado a fibromialgia e a dor crônica, ou há caminhos para que se possa tentar tratar isso e amenizar essa dor para essas pessoas? É uma pergunta difícil essa, porque a gente precisa, na verdade, é para isso que a gente luta, né? Acho que essa questão de aposentar por invalidez, primeiro eu preciso dizer que somente em 2019 a fibromialgia teve CID, teve um número de CID, que é o 79.7. Só em 2019? Só em final de 2019. Com uma luta em organização das associações. Então, até então, ela era uma doença invisível para o sistema de saúde. O Brasil é um país que o sistema de seguridade social tem seus problemas. E aí, o que se entendia? Que afastava do trabalho e o paciente não melhorava. Então, o problema não era o trabalho. Ou seja, veio normativas entre os peritos que por fibromialgia não era mais para ser afastado do trabalho. E aí esses pacientes passam e ficam pipocando de um lado para o outro. Trabalham 2, 3 dias, não tem condição, a dor volta, tomam muito remédio, não conseguem trabalhar, voltam para casa, pegam atestado e fica esse ciclo que é vicioso e ruim. Eu comecei a estudar fibromialgia em 99, ano 2000,
porque essas coisas que a vida não explica, esses caminhos da vida, começou a me aparecer muitos pacientes com essas características, e eu vi que tudo que a gente fazia nada dava certo. O que eu, Ana Lígia, depois de quase 20 anos nessa luta, te digo? Primeiro, a gente não fala em cura, não se fala em cura, mas a gente fala em controle dos sinais e sintomas, porque aquilo que o paciente tem é sinal e sintoma. E para que tenha controle desses sinais e sintomas, precisa estar envolvida no tratamento desta pessoa uma equipe que é uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais envolvidos, além do fisioterapeuta, do médico, terapia ocupacional, você que se coloca também. O que pode ser feito para tratar? O que esses médicos, que tipo de tratamento é possível? Essa equipe interdisciplinar, eu acho que também eu preciso dizer o seguinte, a fibromialgia é uma doença que acomete mulheres. Ela durante todo esse tempo que eu atendo fibromialgia, até porque eu tinha e hoje tenho de um outro formato, um grupo de fibromialgia, e era mulheres com fibromialgia, eu atendi exclusivamente mulheres. Durante todo esse tempo, acho que eu atendi 2 ou 3 homens, agora, coincidentemente, eu estou com 2 pacientes com diagnóstico. Na proporção, começou de 2 para 1, depois foi para 9, e hoje está na proporção de 25 mulheres para cada um homem. Então, ela é uma doença feminina. A senhora falou que assim, esse acometimento maior, muito maior no caso do número de mulheres, tem a ver com o hormônio feminino ou não há relação? Essa é uma das causas, mas tem muito a ver da forma como as mulheres processam as suas emoções, e que as suas emoções são processadas, uma das vias são as vias hormonais. Então, existe sim uma relação, mas ela não é única. Existem outras possibilidades por conta de que a fibromialgia e muitas outras doenças reumáticas são sumariamente do sexo feminino. Então, o hormônio é uma das possibilidades, sim. Muito interessante. Professora, a gente precisa fazer mais um breve intervalo, mas na volta, no último bloco, a gente continua falando sobre a fibromialgia e se é possível se tratar essa síndrome, esse conjunto de doenças ou não. É só um minuto. Estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a professora da Univale, Ana Lígia de Oliveira, especialista em fisioterapia e fibromialgia. Professora, a gente falava assim, é bem difícil, a senhora falou que precisa, né, ter um atendimento quase integral a essa pessoa, exatamente também porque não é uma síndrome, uma doença de fácil detecção. Então, são muitos profissionais que vão atender essa pessoa. É necessariamente há necessidade de se fazer o conjunto desse tratamento com vários profissionais ao mesmo tempo, ou as pessoas podem optar, por exemplo, por fazer só fisioterapia, ou só exercício físico, pilates, acupuntura, enfim, terapia ocupacional. Qual que é o melhor caminho? Eu não tenho como te responder essa questão, porque cada um é único. De repente, o que tem uma eficiência, uma resposta para o teu corpo, talvez não tenha para o meu. Porque você tem uma história de vida, você tem um meio diferente, você tem uma cultura diferente, você tem um hábito diferente do meu, né? Então, o corpo vai responder, nós somos aquilo que o nosso meio é. Isso é o primeiro apontamento. O segundo apontamento acerca disso é que quanto mais parado esse paciente fica
Quanto mais restrita ao domicílio, quanto menos ela interage, mais doente e mais dolorosa ela vai ficar. Então, a gente sempre recomenda que se mexa. E assim, não é porque a mídia, os meios de comunicação, os templates estão falando que tem que se movimentar, que o paciente vai sair, que a mulher que tem fibromialgia sair caminhando 5 quilômetros, 10 quilômetros, porque tem que se movimentar para diminuir a dor. Existe um cálculo de pacing, existe um cálculo ideal do quanto ela tem que se movimentar, a gente faz médias. Então, existe por trás estudos sérios e métricas e diretrizes para serem aplicadas. Mas o movimento é a nossa via de tratamento, isso a gente tem certeza. Só que talvez seja ir da casa na padaria, que dá 5 minutos e voltar. Por quê? Porque quem tem fibromialgia não pode ficar dolorido. Então, se você faz um exercício hoje e que amanhã esse exercício te deixa dolorido, para gente que não temos, nós vamos sentir esse dolorimento assim. Para quem tem, vai sentir assim. E ela vai ficar um mês sem se movimentar, porque ela precisa sair dessa crise para conseguir retomar suas atividades. Então, isso é importante. Ou seja, então, é essencial que esse diagnóstico seja feito avaliando, né, por vários profissionais, avaliando todo o quadro de vida de cada pessoa, para poder... Ele é individualizado, exatamente isso. Nós somos únicos e, como tal, os nossos tratamentos precisam ser prescritos conforme as nossas realidades. E com relação a Pilates, é movimento, mas ele tem que ter um olhar diferenciado para quem tem fibromialgia. A acupuntura tem respostas muito interessantes utilizando vias. A acupuntura é da medicina tradicional chinesa e tem uma forma de avaliar como um todo também. Musicoterapia, arte-terapia, se relacionar bem com as pessoas. Eu acho que aqui eu aplico os 5 pilares da saúde, se você me permite, Elis, que servem para todos nós. Tem a ver com respiração, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, se movimentar e ter relações sociais amorosas. Então, esses são os pilares que a gente aplica para prescrever tratamento para todos nós. São os pilares da saúde, a gente chama. Precisamos respirar adequadamente, precisamos nos movimentar, nos alimentarmos de forma que o alimento seja nossa fonte de energia e não mais que isso, dormir bem e nos relacionarmos de forma amorosa com quem nos relacionamos. Professora, a senhora fala em atendimento integral. Isso era a base de um tratamento, de um programa que a Univale teve aí, no qual a senhora coordenou por mais de 15 anos, se não me engano, que era o Convivendo com a Fibromialgia. Como é que está esse programa e isso vai ser retomado? Porque parece que houve uma interrupção agora por causa da pandemia. Como é que está esse processo? Na época, o programa funcionou do ano de 2003 ao ano de 2019, final de 2019. Então, nós oferecíamos tratamento e cuidado em grupo, e essas mulheres recebiam hidroterapia em grupo, psicoterapia em grupo, nutrição em grupo, todos vinculados aos respectivos cursos da universidade. E ainda elas tinham uma orientação com uma professora da farmácia a respeito da forma de tomar os remédios e para que servia cada remédio. E os pacientes vinham encaminhados do ambulatório da reumatologia com o curso de medicina. E houve algumas reformulações e ainda estão acontecendo nesse momento, nessas questões. E hoje eu tenho um grupo que tem a hidroterapia. Então, mulheres com fibromialgia recebem tratamento através de hidroterapia aqui na clínica de fisioterapia da Univale. Ainda se mantém, elas são acolhidas, mas com um outro formato e não aquele que existia até o ano de 2019. E professora, bom, a senhora passou aí 15 anos à frente desse projeto, que parece que realmente fez a grande diferença na vida de muitas pessoas que sofriam com esse problema.
Com relação à disseminação, ainda existe muito preconceito, as pessoas acham que é mimimi, que a pessoa realmente não tem aquilo ali, de que ela está com falta do que fazer, o que mais se ouve, né? Infelizmente tem alguns pensamentos preconceituosos acerca disso. Também, essas pessoas também enfrentam um pouco desse problema. Na sua experiência, desses 15 anos aí à frente desse projeto, a senhora sentiu isso ou não? Sim, e isso é massacrante, é torturante, e isso é o que leva ao aumento da depressão, ao aumento do isolamento social. Então, discursos do tipo assim, eu já não me queixo mais, porque ninguém acredita na minha dor. Eu não tenho um exame que comprove. E eu tenho dor de noite e dia, eu não consigo dormir, eu não consigo pegar um filho no colo, eu não consigo cuidar do neto, eu não consigo varrer a minha casa, porque a dor não deixa. Então, isso existe, sim, a gente precisa olhar, eu acho que se informar mais, porque a dor crônica está aí como uma doença, né? E mesmo que eu não tenha uma nocicepção, uma lesão na periferia do corpo, aonde eu sinto dor, que é o cérebro, sim, existe ali uma alteração e que a gente precisa respeitar isso, porque a minha dor é a minha dor, quem sente ela sou eu, a tua dor, Elisa, é a tua dor, quem sente ela é você, na medida que talvez algumas pessoas têm mais resistência, outras têm menos resistência, mas a dor é uma coisa de cada um, né? Então, vamos respeitar quando essa pessoa diz que está com essa dor, né? Vamos pelo menos ouvir, parar para ouvir, para tentar entender essa realidade. Na sua experiência também, essa instituição do dia 12 de maio como Dia Mundial da Fibromialgia, ele tem que servir exatamente para isso, né? Para se falar sobre o problema, se colocar isso como um problema de saúde mesmo, problema de saúde pública. Sim, e sensibilizar e a gente entender que existe muita gente sofrendo com isso. Se a gente pensar, cada 100 pessoas, 10 estão sofrendo com essa afecção, com esse mal, é muita gente. É muita gente no mundo que está precisando ser olhado com um olhar mais sensível, mais humano e mais respeitoso, né? E eu te digo assim, sem nenhum medo, à medida que elas entendem essa doença, à medida que elas compreendem o caminho da doença, a gente estabelece pontes para que o tratamento se resolva, para que o tratamento dê resultados. Nenhum tratamento pode ser milagroso e a gente não fala em cura, ausência total do sinal e sintoma. Mas a gente pode sim diminuir para que ela tenha uma vida de mais qualidade, uma vida de mais participação social. E esse é o ponto, né? Tem que haver o diagnóstico, tem que se quebrar os paradigmas, as pessoas têm que ser informadas. Muitas vezes a pessoa está lá sofrendo, já passou por vários médicos, ninguém conseguiu detectar e fica achando que de repente é um problema só dela e que não tem solução. De repente, como existem algumas formas de tratamento que podem amenizar isso, né? Tem que ser divulgado. Precisa ser divulgado, precisa ser expandido. Isso mesmo. Agora, para esse dia 12 de maio, a Univale, a Clínica de Fisioterapia da Univale está programando alguma coisa, alguma ação junto com... Eu vou participar de algumas lives, nós estamos inseridos em algumas lives vinculadas ao curso de fisioterapia. Existe uma sensibilização das pacientes que estão pertencendo, que estão inseridas no programa da hidroterapia também. E para a gente, o que é mais importante é nós conseguirmos acessar as famílias e as pessoas que convivem com esta população de mulheres. Porque a gente fazendo com que os familiares entendam, compreendam, e sim, ela sente a dor que ela diz sentir, a gente consegue melhorar essas interações familiares. E talvez um ajudando o outro, as coisas possam tomar novos rumos e construir um processo, um caminho de melhor, um caminho terapêutico mais produtivo para essas pacientes. Pois é, professora, é um problema, porque normalmente seria até um pouco mais fácil os médicos e os terapeutas conseguirem chegar para tratar a família também, para esclarecer a família. Agora, nesse tempo de pandemia, fica mais difícil ainda, né? A gente faz atendimento via WhatsApp.
Então, aí abre e faz o que nós chamamos de teleconsulta, teleatendimento, quando precisa, quando elas não conseguem vir. Isso se faz com a maioria dos pacientes e sempre se convida para um dos familiares participarem, porque nós prescrevemos tratamento, que se, por exemplo, o paciente for mais idoso, tiver mais debilitado, precisa estar alguém sempre acompanhando. E aí, nessas teleconsultas, nesses teleatendimentos, nós tentamos nos aproximar. Não sei se o resultado é tão qualificado quanto a presença, o estar próximo, mas a gente não pode, nem eu e nem ninguém da área da saúde que busca a saúde, que quer promover saúde, deixar de aproveitar oportunidades, e é o que a gente tem no momento, é esse instrumento, então a gente acessa as pessoas com que a gente tem. Só reforçando agora que nós estamos já aqui no finalzinho da nossa entrevista, é preciso, então, sim, que as pessoas, se sentem as dores, procurar os médicos e, de repente, até ver se não é nada aparente, mas pode ser fibromialgia. Pode ser fibromialgia. E sempre que eu tenho uma dor que não tem causa definida, que não passa nunca, e que há uma alteração importante de humor, de comportamento, uma irritabilidade, uma tristeza, uma melancolia inexplicável, e um cansaço, uma falta de vontade para fazer as coisas, uma vontade de ficar absolutamente sozinho, deitado, eu preciso olhar para isso. Ok, professora. Muito responsável e sensível. Professora, olha, foi um prazer lhe receber aqui. Pena que nosso tempo é curto, senão nós falaríamos muito mais. Mas, por enquanto, professora Ana Lígia, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disposição. A gente também sabe que o seu tempo é restrito, mas muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E se de alguma forma nós pudermos contribuir com a vida das pessoas que ouvirem essa entrevista, a gente agradece. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Muitíssimo obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui também. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.